obrigado, muito obrigado. Galerinha, olha só a gente aí para o nosso terceiro vídeo. Tô muito feliz e espero que vocês também. Lembre-se sempre de estar bem entusiasmado, estar muito feliz. Não adianta você querer assistir os vídeos triste, amargurado, para baixo, bolado. Cara, você não vai conseguir aprender. Então, aumente o seu entusiasmo. Venha aprender com força de vontade, vem com tudo, vem com alegria, vem com energia boa, que eu tenho certeza que você vai muito longe. E nesse vídeo vou falar para vocês um pouco mais sobre as opções binárias. Sabe por quê? Agora a gente vai partir lá do ponto zero. O que são opções binárias? De onde vem, o porquê acontece, o que rege as opções binárias, sobre a corretora. Você tem algum conhecimento? Se sim, show demais, mas assiste esse vídeo ainda até o final. E se não, cara, pega papel, caneta, cachorro, gato, traz pra frente do computador, vamos anotar, vamos escrever, vamos gravar, vamos entender. Porque se você quer ser um profissional, você no mínimo, cara, você deve saber o que você tá fazendo. Você deve saber pra onde vai o dinheiro, o que tá acontecendo, o porquê da corretora. Imagina que feio, alguém chega pra você e te faz qualquer perguntinha básica e você fala, não sei, eu só opero, não sei. Cara, se você quer ser profissional, no mínimo você deve entender tudo, absolutamente tudo sobre a corretora. Absolutamente tudo. Guardem isso com vocês. Cara, vamos uma suposição aqui, numa empresa, uma multinacional. Quem que você acha que sobe de cargo? Aquele cara que só tá ali apertando o botão, perdido, pensando em outra coisa. Ou aquele cara que tá ali só apertando o botão, mas ele tá ligado em tudo. Ele sabe de onde vem a empresa, sabe a data que ela iniciou, ele sabe pra onde vai aquelas peças que ele tá apertando o botão ali, ele sabe quais são as empresas que ela terceiriza, se ela terceiriza ou não, pra onde ela manda, se ela exporta, se ela importa. Então, imagina só uma oportunidade para as duas pessoas subirem de cargo. Quem você acha que vai subir de cargo? Pois é, aquela pessoa que está sendo mais profissional, aquela pessoa que está sendo mais inteligente, mais rápida. Ela está sempre ali ligada com tudo. Então, é por isso que você deve saber o que são as opções binárias. Aqui eu não tô para formar qualquer um não. Aqui eu tô para formar um trader completo. E no mínimo que você deve saber é sobre as opções binárias, o que são, o que é, para onde vai, o que faz, aquele monte de coisa. O mínimo que você deve fazer, tá? Para me deixar feliz e para te fazer uma pessoa melhor, um trader melhor. Então, vamos entender um pouco mais sobre as opções binárias? Então vamos voltar. O importante é a gente sempre pegar tudo do começo. Vou ser bem rápido e bem breve nesse assunto, porque eu tenho um vídeo no YouTube explicando lá o começo das opções binárias, eu explico como é, para onde vai, o que acontece, mas olha só, de forma rápida. As opções binárias começou lá no século 17 na Holanda, depois Amsterdã, Inglaterra, século 18, século 19 e 20 na Europa e lá nos Estados Unidos, lá para os anos 50 e 60. Porém, sem nenhum sistema, de extremo risco. Ou seja, eram coisas que lá naquela época, se você ganhasse e não recebesse, não tinha o que você fazer, porque não estava dentro de nenhuma lei, não tinha nenhum contrato, não tinha absolutamente nada. Ou seja, sem sistema nenhum. E era algo bem de balcão mesmo. Era um balcão, tinha as pessoas compravam e vendiam. Era meio que um jogo ali naquela época, né? Mas que funcionava muito bem e que ao longo do tempo a coisa foi crescendo, melhorando, ampliando. Virou uma corretora e aí virou uma coisa profissional. E as coisas foram ampliando, crescendo de forma gradativa para chegar aqui e a gente poder ter simplesmente um gráfico na nossa tela do computador. E sim, é um tipo de modalidade de extremo risco, e isso já de muito tempo atrás. E as opções binárias têm uma classe comercial muito grande. Ela vem crescendo ao longo do tempo e esse ano ainda vai crescer muito mais, mas a classe comercial para as opções binárias já é muito grande. Tem uma história muito grande dentro deste meio de investimentos, mas está cada vez mais se inserindo na economia. E as pessoas perguntam muito coisas tipo: Luan, as opções binárias um dia vai acabar? Cara, eu não sei. Pode acontecer do McDonald's quebrar por conta de barata, pode acontecer da Coca-Cola quebrar, parar de fornecer, de vender, sumir do mapa por conta de rato, o Google pode dar problema, tudo pode dar problema, a gente não sabe. Tudo na vida é uma incerteza. Se você ficar mirabolando isso na sua cabeça, será que vai quebrar? Será que um dia não vai acontecer? Será que não sei o que? Será que... Enquanto as pessoas estão pensando, eu tô ali operando, tô conseguindo, tô evoluindo. Então, não abra espaço na sua mente para pensamentos assim. Se está ali, porque você pode ir lá, pode aplicar
E beleza, se hoje você consegue entrar na corretora aqui do Brasil, é porque tá aberto para você. Galera, a gente não sabe nem se os nossos pais são os nossos pais, porque a gente não tem lembranças de quando a gente era neném. Se trocaram, se alguma coisa aconteceu. Bom, a gente não sabe, a gente não tem certeza. Então, se a gente não tem certeza nem disso, imagina das opções binárias. Mas você tem que fazer a sua parte. Tira a sua mente desse negócio e começa a fazer a sua parte, estudar, evoluir, progredir. Sabe por quê? Se não der certo aqui, você pode aplicar em outros mercados. Não é tempo jogado fora. Eu tenho certeza que o que isso daqui tem para te apresentar não vai te melhorar só na frente do gráfico. Vai te melhorar para as pessoas, vai te melhorar para a vida. E isso é uma das coisas mais importantes que as opções binárias têm. Então as pessoas me perguntam se um dia vai quebrar, se um dia vai sumir, se um dia... Cara, não tem na Constituição brasileira que é proibido as opções binárias no Brasil. Vou deixar para vocês uma imagem para vocês verem, tá? Parem e deem uma lida para você ver. Não tem nada que fala, tipo assim, pô, você não pode operar as opções binárias no Brasil, muito pelo contrário. Aí tá escrito lá assim, Forex e derivados, você tem que pagar um imposto, claro, tem que pagar um imposto, mas momento algum, se não tem na lei brasileira, você pode fazer. Se não está falando que é proibido, você pode. Então as opções binárias tá no Brasil já faz um bom tempo, tá? A gente pode falar em mais de 10 anos, tá? Ou seja, até agora nada aconteceu. O Brasil entende isso como um investimento, porque é sim um investimento, é uma especulação, mas não deixa de ser uma forma de você investir o seu dinheiro. É uma especulação, é algo de alto risco, mas eu creio, eu boto fé, eu acredito, eu faço com que isso seja um investimento na minha vida, porque ele me gera lucro e lucro alto. Então sim, a gente deve parar de ficar mirabolando se vai acontecer ou se não vai. A gente deve entender qual é, dentro da legalidade, se pode ou se não pode. Se não está falando nada, muito pelo contrário, fala que pode, porque ele fala do Forex e derivados, né? Que vocês leram na mensagem. Ou seja, pode. Então o que você faz? Você estuda, mete o pau e vamos pra cima. Agora o cara tá ali, começa a perder dinheiro, aí começa a ver notícia do cara lá falando que é fraude, que não sei o quê. Cara, nem Deus agradou todo mundo. O brasileiro, ele tem muito essa de ficar enfiando o dedo no olho do outro, ficar olhando o gramado do vizinho, falando mal de não sei de quem, falando mal da vizinha, da mãe, do pai. Então, se a gente fosse apegar isso, a gente não faz nada. Ainda mais no momento onde vocês estão aprendendo, que acontece muito de perder muita grana, você vai ouvir muitos boatos de e aí muitas pessoas acabam, vira as costas e acaba deixando de lado o mercado, que é algo que poderia melhorar a vida dessa pessoa. Mas é aquilo que eu falo, galera, olha só. Dentro desse mercado, a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas dentro desse mercado, você só deve aplicar aquilo que você pode perder. Claro que eu dou a dica pra você que se você não tem dinheiro, pô, eu não tenho dinheiro, eu vou usar o dinheiro do remédio, vou usar o dinheiro do aluguel. Não, aí não opera o mercado. Agora, se você tem uma graninha, você pode investir, você tem interesse, você gosta, pronto. Vai, estuda, corre atrás, que eu tenho certeza que você vai conseguir bons resultados. Não tem segredo, é só estudar, é só fazer que a coisa acontece, tá? Então, as opções binárias já vêm de muito tempo, como vocês bem viram. É aceita no Brasil sim, não é uma fraude. Não, mas em questão do gráfico, de onde vem o gráfico? De onde vem o gráfico? Olha só, vou mostrar pra vocês. Primeiro, um exercício pra vocês. Vamos entrar lá no TradingView e vamos entender se de fato é igual o gráfico da corretora a um gráfico, como eu posso dizer, um gráfico real, tá? Que no caso é o gráfico do Forex. Então, se você não sabe, as opções binárias é um tipo de modalidade que utiliza um outro gráfico dentro da corretora, passa para os traders, os traders negociam entre eles e a grana fica movimentando entre os traders, não vai para o mercado real. Mas a corretora utiliza o gráfico do mercado real. Então, vamos lá no TradingView e vamos analisar para ver se a movimentação do Forex, que é o mercado real, e a movimentação das opções binárias é a mesma. Bora lá! Então, como vocês viram, é a mesma movimentação, galera. Às vezes tem um pequeno delay porque eles fazem um transporte de dados. Então, a corretora, um exemplo, a Ike Option, que é a que eu sempre vou divulgar, porque é a corretora que hoje me traz lucros, que eu não tive dor de cabeça nem nada. A corretora da Ike Option simplesmente vai lá no gráfico do Forex, pega os dados e transporta. Só que nesse transporte de dados, galera, da mesma forma que se você pegar o seu RG e tirar um xerox dele, pode sair com erros, com alguns probleminhas, uma coisa ou outra. Inclusive quem fala isso é o famoso cangaceiro, ele que gosta de usar esse exemplo, e eu gostei muito, vou usar com vocês também. Então se você tira um xerox, não sai com uma corzinha a mais, um risquinho diferente. Por quê? Porque a gente está transportando a imagem do seu RG, que é a real, né, para o xerox.
E até mesmo a sua imagem, a pessoa que você é, com a foto é diferente um pouco. Por quê? Porque é transporte de dados. Então, nesse transportar dados, a internet pode cair, o dado pode vir pela metade, pode dar um problema, papapá, um monte de coisa pode acontecer. Mas geralmente a diferença entre o Forex e as opções binárias, o gráfico, é coisa de movimentações muito pequenas. A gente tem que focar no preço. Qual preço está? É isso que a gente tem que ter foco, tá? Então, para nós que opera em M1, que é o modo turbo, que é o que eu vou ensinar para vocês nesse curso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que utilizam dois gráficos. Um do MetaTrader, para quem não sabe, o MetaTrader é o gráfico do Forex, e o outro das opções binárias. O cara fica olhando o MetaTrader para operar opções binárias. Não faz sentido nenhum, a não ser que você esteja utilizando indicadores. Preste atenção. Se você está utilizando indicadores, tem que ser indicadores de M5 a M15. Não pode ser indicador de M1, porque geralmente algumas velhinhas têm movimentações um pouquinho diferentes desse gráfico do Forex para o gráfico das OB, tá bom? Olha a quantidade de informações que eu tô trazendo para vocês. Vão anotando, galera, porque tudo isso é importante, tá? Então olha só, vamos lá agora do início. Vamos voltar mais um pouco. Se você ainda ficou meio perdido com esse assunto, volta mais um pouco que a gente ainda vai chegar lá. Olha só. O que são as opções binárias, né? O que são as opções binárias? Primeira coisa que eu posso falar das opções binárias é o market maker. Luan, o que é o market maker? É uma empresa que visa lucro, tá? Então, as opções binárias visam lucro. Luan, então quer dizer que ela quer que eu quebre a minha banca para ela ganhar dinheiro? Não que ela queira que você quebre, não que ela tá ali torcendo para você quebrar. Mas se você quebrar, claro que a corretora coloca dinheiro no bolso, tá? Por quê? Como que isso funciona? Vou dar um exemplo da corretora das opções binárias e depois a gente vai dar um exemplo do Forex. Olha só. As opções binárias aqui, essa aqui é a corretora. Olha que bonito. Corretora, até colocar aqui, ó, IK Option, tá? Como que ela funciona como market maker? Essa aqui é a corretora. Ela vai lá, ó, esse aqui é o gráfico do Forex, que é o mercado real, tá? O que é o Forex? O Forex é o mercado cambial, o mercado de moeda. Vocês ainda vão ter uma aula explicando sobre o Forex, mas é basicamente a força que uma moeda exerce sobre a outra. E aí que tem essa movimentação aqui. A partir do que, Luan? A partir da movimentação de traders, de big players, a partir de eventos, de notícias, a partir de compra e venda daquela determinada moeda, a partir de problemas econômicos, socioeconômicos. Então tudo isso faz a movimentação do gráfico nessa questão da paridade de moeda. E aí o que a IK Option faz? Vai lá e pega esse gráfico, que é o gráfico real, certo? Pega esse gráfico, traz para a corretora. E aí, olha o que ela faz. Vai lá na casa de várias pessoas e transmite a mesma informação, o mesmo gráfico, tá? Então, transmite para essas pessoas aqui. Aí, todas essas pessoas colocam o valor de banca e ficam operando. Vamos supor que o tiozinho aqui entrou com 3, esse aqui entrou com... Não, todos entraram com 3, mas esse entrou comprado, tá? Esse daqui entrou vendido e esse daqui entrou vendido, certo? E vamos supor que o gráfico subiu. Quem que perdeu? Ó, esse perdeu e esse perdeu. Olha só quem ganhou. O carinha com 3 reais aqui, tá? Por que que ele ganhou? Porque ele acreditou numa alta e o gráfico subiu. Logo, olha o que que acontece. Esse dinheiro vai pro bolso da corretora. A porcentagem que tava o payout, tá? 87%. Vamos supor que o payout estava em 87%. O que a corretora faz? Pega os 6 reais para ela, pega 87% e dá para a pessoa que ganhou. O que eu quero dizer com isso daqui? Ficou um pouco confuso, mas tenta entender que basicamente a corretora movimenta o dinheiro dentro dela. Ela não leva o dinheiro para o gráfico real, mas pro mercado real. Mas ela trabalha com o gráfico real. Então você leva em consideração compra e venda através de um padrão, que é análise gráfica, que eu vou ensinar vocês. Um padrão do passado que você encontra no futuro e você acredita naquele padrão e acha uma oportunidade, compra ou vende. Isso é o que acontece no Forex também. Através de padrões do passado, você prevê o futuro, faz uma compra ou uma venda. Acontece no Forex e acontece nas opções binárias. A diferença é que as opções binárias conseguem te dar uma oportunidade de time frame menor, ou seja, você consegue operar por 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Só para você entender, nas opções binárias a gente opera por tempo. No Forex a gente opera por volume. Luan, ainda está muito confuso. Calma que eu vou explicar para vocês sobre o Forex mais para frente. Mas o importante é que vocês tenham todo o conhecimento em cima das opções binárias.
Vamos de novo? Opções binárias, market maker, visa lucro. Quer que você quebre? Não necessariamente, mas se você quebrar, ela põe dinheiro no bolso. Quem ganha, ganha uma porcentagem em cima de quem perdeu. E geralmente, 95% das pessoas perdem dentro do mercado. Ou seja, a corretora sempre sai ganhando. Sabe por quê? Esses 95 são aquelas pessoas que estão perdendo dinheiro. Por quê? Porque não estudam, porque não se dedicam, porque não dão o seu melhor, porque às vezes são pessoas que já estão próximas à sua consistência, mas ainda estão perdendo dinheiro. Então, a corretora ela sempre sai com o dinheiro no bolso, porque ela sabe que 95% das pessoas não são disciplinadas, não fazem o que deve ser feito, opera de qualquer jeito. Então, ela sempre vai sair no lucro. Por isso que as pessoas que ganham não preocupa a corretora, porque o tanto que ela consegue fazer de grana não vai influenciar quando uma pessoa ganha, já que tantas pessoas acabam perdendo dentro de uma determinada ordem. Estão conseguindo entender? Isso é muito importante, galera. Isso aqui é uma visão profissional da coisa. Vocês têm que saber isso daqui. É alguém perguntar e você ter de resposta. Então tem que saber. Olha, isso aqui é muito importante, tá? Sobre a nossa corretora, sobre a nossa modalidade. Se você não souber isso aqui, pelo amor de Deus, tem que saber, é muito importante, nem que você tenha que rever o vídeo. Mas olha só, market maker, a corretora pega o gráfico do mercado real, transmite na sua tela, você compra ou vende dependendo da sua análise. Quem ganha, ganha a porcentagem do payout, quem perde, perde 100% do capital. A corretora pega aquela porcentagem e dá para a pessoa. Então, o dinheiro gira aqui dentro, tá? O dinheiro gira aqui dentro. Beleza, olha só. Quando a gente fala de Forex, como que funciona? Olha só, o Forex é o seguinte, tá? O Forex não é uma market maker. O Forex trabalha da seguinte forma. Olha só, Forex aqui e aqui, market maker, que é o B, tá? Como que o Forex trabalha, Luan? O Forex trabalha da seguinte forma. Ele vai lá no... Ó, aqui é a empresa do Forex, ó. Vamos desenhar aqui, empresa do Forex, certo? Beleza, Forex. Aqui está a tela na sua casa, tá? O Forex é basicamente um mercado cambial, é a força que uma moeda exerce sobre a outra, só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, euro barra USD. Isso daqui significa quantos dólares americanos são necessários para se obter um euro. É basicamente isso. E aí, essa movimentação, essa moeda exercendo sobre essa moeda, existe uma movimentação. E essa movimentação é a movimentação que o Forex utiliza. Se você vai viajar do Brasil para o México, você tem que fazer a conversão de reais para pesos mexicanos, tá? Se você vai daqui para os Estados Unidos, de reais para dólar, e aí vai. E é basicamente isso que o Forex faz. Ele vê essa força que uma moeda exerce sobre a outra, devido a vários fatores. E aí o que acontece? Você está aqui na sua casa de boa, né? Está operando, olha só, no Forex. O Forex está aqui, e aqui está o mercado real, o mercado cambial. O que o Forex faz? O que a corretora, tá? O que a corretora, olha só, corretora, isso aqui é a corretora. O que a corretora do Forex faz? Pega a sua ordem, lança no mercado real. Olha só, aqui ela não lança no mercado real. Aqui ela lança no mercado real. Se você ganha, volta para a corretora, ela pega uma porcentagem, tem até um nome, vou ver se eu consigo lembrar. É uma taxa de corretagem. A corretora pega essa taxa de corretagem para ela e te dá todo o seu lucro que você teve sobre essa operação. Ou seja, vai sempre para o mercado e volta. Aqui nesse caso, a corretora nunca quer que você quebre a banca. Sabe por quê? Porque toda vez que você joga uma ordem ao mercado real, a corretora ganha em cima da taxa de corretagem, tá? Então são várias pessoas aqui operando, certo? Mas essas pessoas lançam a ordem ao mercado, a corretora lança a corretora é simplesmente um intermediário, tá? Ela só vai pegar a sua ordem, vai lançar no mercado real, vai voltar e ela vai te dar o seu lucro. É basicamente isso. Então essa é a diferença do Forex para as opções binárias. Isso daqui é muito importante que vocês saibam, galera. Isso é muito importante. Só para a gente poder finalizar, as opções binárias é o mercado que melhor paga. É o mercado que você tem maior rentabilidade num espaço de tempo muito curto. Pode vir engenheiro, pode vir o que for, dono de empresa. As opções binárias, um espaço curto de tempo, é a que melhor paga. Claro que quando você tem ganhos, né? Quando você tem acertos, é o mercado que mais dá dinheiro. Então sim, as opções binárias é um mercado financeiro, ou melhor, um instrumento financeiro, onde você tem uma escolha de duas opções. Olha só.
de compra ou de venda, tá? Onde é 50-50. Você não concorda comigo? A gente fala assim, ó, opções binária. Binária, 2 opções. Você tem que escolher uma das 2 opções, compra ou venda. Então, as opções binárias, a gente está falando de você ter opções opostas. Quando eu falo oposto, eu estou falando tipo assim, cara ou coroa, direita ou esquerda, cima, baixo, e aí vai. Então, quando a gente fala de 2 opções, a gente sabe que quando a gente tem uma opção de escolha, a gente tem 100% de assertividade, porque só tem uma escolha, você vai escolher aquela. Agora, quando a gente tem 2 opções, a gente tem 50-50. É 50 para um lado e 50 para o outro. Você pode ou ganhar ou perder. É 50-50. Mas espera aí, Luana. Então, isso é um jogo? Bom, se você pensar por esse lado, sim. Só que a gente utiliza um negócio que se chama análises operacionais. O que é análise operacional? Análise operacional, galera, é basicamente você ter um tipo de técnica, um tipo de tese, um fundamento para você poder encontrar oportunidades no gráfico. Vou falar de algumas análises que existem, tá? Análise técnica, análise probabilística, análise fundamentalista, análise gráfica. Então, olha só, técnica, a gente utiliza indicadores, né? Tem vários indicadores no mercado. Probabilística, eu vou ensinar vocês. Técnica também, probabilística, eu vou ensinar vocês o que eu mais gosto, que é MHI, inclusive está no robô. Fundamentalista, para quem opera como eu, foge de todos os eventos e notícias. E análise gráfica, que é basicamente, olha só, aqui está o gráfico, tá? Aqui eu consigo entender que toda vez que o gráfico bate nessa região, ele volta. Ou seja, eu acabei de descobrir um padrão. Através desse padrão, eu sei que é uma oportunidade. Na próxima vez que bater nessa linha, eu sei que é uma oportunidade do quê? De venda. Oportunidade é aquilo que vai me dar lucro. Então, olha só, é um padrão, análise gráfica. Eu utilizo o gráfico para encontrar padrões. Com esse tipo de estratégia, você basicamente consegue aumentar a sua assertividade. Em vez de ser 50%, você consegue aumentar para 60%, 87%, 90%. 100% é impossível. É impossível que você consiga olhar para o gráfico e ter certeza absoluta da movimentação futura de um gráfico. Cara, é impossível. Pode ter certeza disso. Não existe a possibilidade de você olhar para o gráfico e ter 100% de certeza. Qual mérito você levou em consideração? Já que a gente está lidando com um gráfico que nos apresenta movimentações incertas, a gente não sabe de fato para onde ele vai. A gente utiliza padrões, utiliza gerenciamento, porque nem sempre esses padrões funcionam. Mas a gente utiliza gerenciamento. Para quê? Para longo prazo de ganhar dinheiro. Mas 100% que vai para aquele lado é impossível. Não existe nenhuma estratégia que seja 100%. Há sempre que... Não existe. Não existe. Então coloca na cabeça de vocês, tira essa questão dessas expectativas de que... não, você só tem que fazer o que deve ser feito dentro do operacional que você escolher. Claro que você tem que escolher o que melhor você se adequa. Eu sou melhor em técnica, em probabilística, em fundamentalista. Seja o melhor. Você gosta de gráfica? Seja o melhor. Estuda pra caramba, seja o melhor, cara. Não adianta, mais ou menos já tem 95% de pessoas sendo mais ou menos. Seja o melhor. Você sendo o melhor, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua taxa aqui na hora de você fazer a sua escolha de compra e venda, tá? Mas 100% é impossível. Não coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Não existe uma estratégia 100%. O que você tem que fazer é seguir uma coisa que se chama tripé da consistência. Já ouviu falar do tripé da consistência? Já a gente vai falar sobre o tripé da consistência, que é uma das coisas que você tem que seguir, é o famoso tripé da consistência, tá? Então é basicamente isso, galera. Se você quer ter boas assertividades dentro desse mercado, com base em tudo isso que eu ensinei, monta isso daqui e tenta entender você. Explica isso aqui pra alguém. Pega essa mesma forma e explica pra alguém. Eu tenho certeza que a pessoa vai entender. E essa daqui é a melhor forma. Aqui explica tudo, como que funciona a coisa, como que gira o negócio dentro do mercado, já que tem tantas pessoas que têm dúvida. Aqui explica tudo, absolutamente tudo, o que você deve fazer, como agir. Eu tenho certeza que vai ajudar muito pro seu crescimento profissional. Se vocês analisarem, existe sim chances de você ter dúvida desse mercado. Quando a gente fala que ele trabalha com market maker, quando a gente fala que é 50-50. Então, assim, são coisas que as pessoas não estão acostumadas, né? Seguir gerenciamento, entender que as perdas fazem parte.
Quem tá acostumado com isso? O cara tá acostumado de mandar um currículo, ser contratado e todo mês receber um valor. Ninguém tá acostumado com isso aqui não. Isso aqui é ser empresário, isso aqui é ser inovador, isso daqui é ser um investidor. E sim, é um investimento de alto risco. Mas se você fizer o que deve ser feito, você tem resultado sim. Agora sim, as opções binárias sempre vão ter esse número. 95% de pessoas perdendo dinheiro e 5% de pessoas ganhando. Sabe por quê? 5% porque toda vez que uma pessoa começa a ganhar dinheiro, várias pessoas rodeiam ela. Só que essa pessoa se dedicou, deu o melhor e mostra resultado. As pessoas aqui pensam que é fácil. E aí tenta de qualquer jeito e fica ali nos 95, só perdendo dinheiro. Aí dificilmente sai uma outra pessoa, mas quando sai, novamente outras pessoas admiram. Ou seja, são muitas pessoas admirando e tentando e fracassando porque não tem a sagacidade do estudo, a vontade de aprender, a vontade de evoluir. E acaba ficando ali patinando, perdendo dinheiro. Enquanto aquela pessoa que se sobressai chama um monte de pessoas e fica assim, sempre nesse ciclo. Então, se você não quer ser essas pessoas que ficam no pé das que estão conseguindo, você vai ter que dar o seu melhor. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que evoluir. Isso daqui pra você tem que tirar de letra. É eu perguntar e você responder. Sem dúvida. Eu perguntei, você já responde. Sabe por quê? Não é difícil. Isso daqui é questão de entendimento, é questão de estudo, é questão de vontade de querer aprender, cara. Não é difícil. Dá o seu melhor que eu tenho certeza que você vai entender isso aqui, que você vai conseguir aplicar, ensinar, mostrar que você sabe ser um bom profissional. Então beleza, pra gente poder finalizar esse vídeo, a gente vai agora lá pra corretora que eu gosto de utilizar. Você pode utilizar qual você quiser, porém a IKEoption das corretoras que eu já usei é a melhor em questão de credibilidade, em questão de confiança. Eu nunca tive nenhuma dor de cabeça, nenhum problema. Então a gente vai lá conhecer. Se você nunca fez isso, cara, por isso que eu falo, você tem que buscar ser profissional. Não adianta. Você tem que buscar ser profissional. Você já entrou no site da corretora da IKEoption ou da corretora que você utiliza e pesquisou o que eles fazem com o dinheiro, se eles têm prêmios, se o que onde a empresa fica? Sabe o endereço da sua empresa? Eu sei o endereço da minha empresa. Você sabe qual país, qual o endereço em números mesmo, onde de fato ela fica. Você sabe o formato que ela é, como que ela é, se tem realmente funcionário lá, como que funciona, como que é lá dentro, você sabe. Bom, vamos conhecer a minha corretora um pouco mais de perto. Bora lá.